Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Hoje, estamos aqui para trazer a quinta aula da nossa Escola de Discípulos, com o tema, o assunto da escola é doutrinas básicas da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre duas doutrinas básicas, que é a fé em Deus e o ensino sobre batismo. Vamos orar antes, esclarecendo que essa aula está sendo gravada em função do domingo, que nós alteramos toda a agenda, mas ela estará disponível para todos aí no canal, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu recomendo que você acesse o nosso playlist aqui e assista as 4 aulas primeiras, porque esse assunto vem sendo desenvolvido gradativamente e você vai se inteirar totalmente dele, amém? Além dessas 5 aulas, a quinta aula que é hoje, nós vamos ter ainda mais aulas durante o mês de julho, para encerrar esse assunto, amém? Vamos orar antes de iniciar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu amor, tua graça, teu favor nas nossas vidas. Pai, te agradeço pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor enviou e nos deu para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Te agradeço pelo teu Espírito que habita em nós, que nos ensina, que nos revela a tua palavra, que nos ajuda. E agradeço pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tua palavra, Pai, que nos alimenta, nos edifica, nos fortalece, nos esclarece. Por tudo eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar o nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre fé. E essa palavra fé em grego é a palavra pistis, ou firme convicção, certeza, firme convicção baseada no que se ouve. Fé é crer, é ter confiança, é acreditar. Isso é a definição que está no dicionário Vine. O que nós precisamos compreender, quer dizer, que a fé é o princípio básico da vida cristã. É por meio dela que entramos no reino de Deus, é por meio delas que temos acesso à salvação, é por meio da fé que temos acesso a tudo que é espiritual. Por isso que a própria palavra de Deus declara em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé, de fato, ela fala claramente da relevância que a fé tem para o conceito de Deus. A fé é, de fato, um dos alicerces da vida cristã. Não tem como ser cristão a não ser pela porta, pela entrada, pela fé. E a fé em Deus, querido, ela é um estilo de vida. Em Romanos 11, 17, o apóstolo Paulo diz, repetindo o que diz também em Gálatas, também diz em Abacuque, também no livro, na carta aos Hebreus, diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, fé é um estilo de vida. Fé em Deus é um estilo de vida. E a gente precisa entender porque a importância da fé, porque a palavra também, o apóstolo Paulo também diz em Romanos 14, 23, que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo aquilo que a gente faz que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23, ele diz, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Paulo aqui está mostrando aquela questão de pessoas que diziam que não podia comer isso, outros diziam que podia. Então, aí Paulo fala, você que tem crê que não vai te fazer mal, coma, mas não escandalize aquele que não crê da mesma forma. Então, se você vê que tem um irmão que é mais fraco na fé, que crê que vai fazer aquilo que não pode, não é de Deus, então não faça isso para escandalizar o seu irmão, para escandalizar a fé dele. Então, ele está falando aqui sobre isso. E também, outro ponto muito importante a respeito de fé, é que a fé, querido, ela opera pelo amor. Lá em Gálatas 5, versículo 6, Deus, o apóstolo Paulo diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor, ou a fé que atua pelo amor. Eu já tive a oportunidade, queridos, na vida ministerial, de orar por pessoas por cura.
né? E várias pessoas por quem eu fui orar, antes de ir até o encontro dessas pessoas, eu sempre pedi ao Espírito Santo uma direção sobre como orar, sobre o que orar. E em várias situações o Espírito Santo colocou para mim que aquela situação que a pessoa estava passando era uma falta de perdão e ela precisava perdoar. E eu então pontuava isso que o Espírito Santo havia me dito a respeito do caso específico daquela pessoa e levava a pessoa a pedir perdão. E é interessante que após orar, essas pessoas foram curadas instantaneamente. Instantaneamente elas foram curadas e o mal foi embora. Então a fé opera pelo amor. Aquela situação que elas estavam passando era decorrente de uma falta de perdão. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 2 e no versículo 13, ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja, você pode fazer o que for, mas se não tiver amor, se não tiver amor envolvido naquilo que você está fazendo, não tem valor nenhum. Para Deus não tem valor nenhum. Não tem resultado nenhum na sua vida, para Deus nem para os outros. E no versículo 13, o apóstolo Paulo continua dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor, né? Porque o amor, ele ultrapassa toda barreira, ele supera todo pecado, né? Ele ultrapassa toda dificuldade. E é interessante, queridos, a gente entender como a fé vem, porque muitas vezes as pessoas pensam, né? Eu já tive a oportunidade, né, de pessoas me pedirem: pastor, ora por mim para que aumente a minha fé. Queridos, a fé não vem por oração, a fé não vem por imposição de mãos. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17, Paulo diz: e assim a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem umas versões que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, fé vem pelo ouvir. Quanto mais você se envolve com ouvir a palavra, quanto mais você se envolve com a palavra, mais fé vem. A sua fé vai crescendo. Na medida em que você começa a conhecer a palavra, começa a crer na palavra, crer com o seu coração, confessar a palavra e agir em cima da palavra, a sua fé vai aumentando. Esse é o processo do crescimento da fé. Não existe outro. É assim que a palavra diz. E interessante também que a fé diz como nós devemos, a nossa fé vai aumentando e como nós podemos liberar essa fé. Nós liberamos pelo dizer, pelo falar. A palavra bíblica é confessar. Confessar no grego é a palavra homologeu, que significa dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa que Deus diz na sua palavra. É assim que nós liberamos a palavra. Porque quando nós declaramos a palavra, querido, o Espírito Santo que habita em nós, ele que é Deus, né? Ele vela pela sua palavra para cumprir, como diz lá em Jeremias 1,12. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando você declara a palavra crendo com o coração, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vela para que aquela palavra que você disse a mesma coisa que Deus diz na sua palavra, o Espírito Santo que é Deus, vela para aquela palavra, para que aquela palavra se cumpra. Amém? Isso está lá em Marcos 11, 23, né? Marcos diz assim, palavras do Senhor Jesus: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, veja, disser, você tem que dizer: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que você está dizendo, que é a palavra de Deus, assim será com ele. Amém, queridos? Assim vai ser com você. Aquilo que você está dizendo, o Espírito Santo se encarrega de fazer essa palavra se cumprir. Amém? Lá em 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 13, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então nós cremos com o coração e declaramos com a nossa boca a palavra de Deus. Isso é o espírito da fé. E também, querido, outra atitude que devemos ter com relação à fé, porque a fé não é uma varinha
uma varinha mágica. A fé, queridos, ela é um processo. A fé é um processo entre você e Deus. E muitas vezes você vai declarar, mas você vai precisar perseverar na fé, porque tem coisas que acontecem instantaneamente, tem coisas que demoram horas, tem coisas que demoram dias, tem coisas que demoram semanas, meses, anos. A gente não sabe, né, os caminhos de Deus. Nós só sabemos que Deus cumpre a sua palavra. Agora, o quando, o como, aí já não nos compete, já não é da nossa competência. E lá em Hebreus 10, no versículo 35, 36, diz que nós devemos perseverar, sabe? Se você age em fé, se você tem fé, a fé, ela se mantém firme diante de todas as circunstâncias, afirmando aquilo que a palavra de Deus diz, até que aquilo que a palavra de Deus diz se manifeste naquela circunstância. Né? Lá em Hebreus 10, versículo 35 e 36, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança ou a vossa confissão. Tem umas versões que dizem assim: ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, você precisa perseverar até que a promessa, né, a palavra de Deus se cumpra. Amém? Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje, falando sobre fé em Deus. Agora vamos falar sobre batismos. O ensino sobre batismo também, querido, é um ensino é uma doutrina básica da Bíblia. A gente precisa entender, né, que existem 3 batismos que a Bíblia fala: o batismo em Jesus Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E a gente precisa entender cada um desses batismos para a gente entender o que nós estamos lendo, né, para a gente não ficar confuso. E essa palavra batismo, né, ou baptizo, ou baptisma, ela significa, no dicionário Vine, né, tá explicando que ela significa o processo de imersão, submersão, emersão, né, ou mergulho, né? A Bíblia fala sobre vários tipos de batismo. E aqui a gente vai falar de 3, tá? Que é o batismo em Jesus Cristo, que é o novo nascimento, o batismo nas águas, que é a confissão pública da nossa fé em Jesus Cristo, e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder para que possamos testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos entender cada um deles. Primeiro, o batismo em Jesus Cristo, que é o novo nascimento. O batismo em Jesus Cristo, querido, é você ser imerso no corpo de Cristo. Ao nascermos de novo, a gente é enxertado na videira que é Cristo Jesus e passamos a ser um mesmo espírito com Ele. Né? Somos enxertados, né? O galho ramo bravo, né? Que é chamado as pessoas que eram gentias, né? Que nós éramos antes de ser cristãos, nós éramos gentios. O ramo bravo é enxertado na videira verdadeira e passa a ser, né, parte da videira. E esse evento é conhecido como o novo nascimento, ou batismo em Jesus Cristo. Paulo, ele dá ao batismo um sentido profundo, querido. No ensino dele, o batismo em Jesus inicia os crentes na sua nova condição de estar em Cristo. É a porta de entrada no cristianismo, é a porta de entrada no corpo de Cristo, é a porta de entrada na família de Deus, é o nascer de novo, se tornar filho de Deus, né? É a nova condição de estar em Cristo, e nos incorpora num só corpo com Jesus, constituindo uma fronteira entre a antiga vida, a velha criatura, né, não regenerada, e a nova vida em Cristo, a nova criatura. Ali é o limite, né? Terminou a velha vida, a velha criatura, e começou a nova vida, uma nova criatura. Marca a nossa morte para a velha criatura, para a ordem antiga, e a nossa ressurreição, nosso renascimento para uma nova ordem, para uma nova vida em Cristo. De modo que, para um cristão batizado, permanecer no pecado era tão absurdo como para um escravo emancipado permanecer sujeito ao antigo dono. É como se você fosse declarado, né, a partir daquele momento, você era escravo e você foi declarado livre, mas você continua na condição de escravo, né? Lá em Colossenses 2, versículo 12, Paulo explica isso. Ele fala: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, imerso, né? No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos. Veja bem, vamos entender o que é isso, né? Paulo está falando aqui, né? Você nasceu de novo, você creu na palavra, você creu no Senhor Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo, você foi batizado em Cristo. Depois, o batismo nas águas, ele exemplifica essa ruptura da velha criatura para o nascimento da nova criatura. O batismo nas águas representa isso. Quando você é imerso na água, que a água te cobre, significa que você morreu para a velha vida, para o velho homem, para a velha criatura, para a velha vida. E quando você emerge da água, significa que você nasceu de novo, você foi ressuscitado como Cristo para uma nova vida. É a nova criatura, é o Filho de Deus agora vivendo no mesmo corpo antigo, mas o Espírito foi recriado para uma nova vida, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, no corpo de Cristo, formando um corpo, quer sejamos judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, agora somos corpo de Cristo, agora somos filhos de Deus, somos família de Deus. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai habitar em todo aquele que nasce de novo, né, que é batizado em Cristo. Né? Paulo também fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26, do 26 ao 28, Paulo diz assim: pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vós, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, queridos, o batismo em Jesus Cristo ocorre pela fé nele e nos introduz no seu reino como filhos de Deus, dando-nos uma nova condição espiritual. Nascemos de novo, agora o nosso espírito foi recriado, agora somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus, né? Temos uma nova condição de justificados, de perdoados, e devemos viver assim, como filhos de Deus, à altura de filhos de Deus. Por meio da fé, nós somos redimidos, os nossos pecados são perdoados, somos justificados e somos regenerados no Espírito. O nosso Espírito é recriado. E recebemos nessa regeneração, nessa recriação, a mesma natureza do nosso Pai. Porque nos tornamos filhos de Deus, recebemos a mesma natureza do nosso Pai. E passamos a ser um só Espírito com o Senhor, né? O Espírito Santo vem habitar em nós, fazendo dessa forma com que estejamos imersos no corpo de Cristo, batizados em Cristo. Esse é o batismo em Jesus. Amém? Batismo nas águas, vamos entender o batismo nas águas. Lá em Atos 8, versículo 38, diz assim: então mandou parar o carro, isso o eunuco fala, né? Mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Ali é aquela história quando Filipe estava indo para o caminho de Cesareia e um eunuco ia na carruagem, Filipe foi correndo ao lado dele, foi falando de Cristo, aí ele mandou parar a carruagem, Filipe entrou, explicou sobre Jesus e ele creu, e aí falou: agora, o que precisa para ele ser batizado? Aí pararam, né? Ele quis ser batizado, pararam, e aí ele foi batizado nas águas. Então, isso é o batismo nas águas. E batizar significa mergulhar, imergir. Jesus passou pelo batismo de imersão com João Batista lá no Rio Jordão. E Filipe batizou o eunuco da mesma forma. Por isso, nós cristãos cremos no batismo por imersão, pois, como já vimos, essa é a maneira bíblica do batismo nas águas. Existem outras formas de batismo, como o batismo por aspersão, que é utilizado, que às vezes, por conta de uma necessidade. Às vezes a pessoa nasce de novo e por alguma limitação física, ela não pode, né, não tem condição de fazer o batismo nas águas, então se faz por imersão. Isso é um recurso, é uma alternativa, mas o batismo bíblico é por imersão. O batismo nas águas, querido, é uma comprovação pública do que aconteceu, é uma confissão pública do novo nascimento, do batismo em Cristo.
É uma comprovação pública do que aconteceu no íntimo do homem que decidiu entregar a sua vida a Jesus e foi recriado no seu espírito, se tornou uma nova criatura, se tornou um filho de Deus. Então o batismo público é uma confissão pública da sua fé em Cristo, do seu novo nascimento e da sua filiação a Deus. Representa a morte, o sepultamento e a ressurreição do homem espiritual. Morre o velho homem e agora o novo homem nasceu para uma nova vida em Cristo. Portanto, o batismo é o testemunho da nossa fé diante dos homens, é o nosso testemunho público, que agora nós somos filhos de Deus, somos novas criaturas. E mais, o batismo nas águas, ele é uma ordenança bíblica. Lá em Mateus 28, 19 e Marcos 16, do versículo 15 e 16, fala sobre isso. Mateus 28, 19, Jesus diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordenou. Também em Marcos 16, no versículo 15 e 16, Jesus ordena a mesma coisa. Ele diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A Bíblia, ela não dá nenhuma base para a gente supor que o batismo não faz nenhuma diferença prática ou que é um acréscimo opcional na vida cristã. Não, é uma ordenança de Jesus. Então não é opção. A gente também não pode dizer que o rito de descer as águas, de ser batizado, seja absolutamente essencial para a salvação, porque aqui no próprio texto de Marcos 16, Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele não falou quem não for batizado. Amém, querido? Então, porque muitas vezes a pessoa pode crer e não dá tempo foi salvo no momento que creu e confessou Jesus, não dá tempo de ser batizado, mas ela foi salva. Amém? Então, o batismo não é para a salvação. O batismo é essencial para a integral obediência a Cristo, porque Cristo deixou duas ordenanças para a igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor, para memória, né, daquilo que Jesus fez, né? Fazer isto em memória de mim. É o que Jesus diz a respeito da ceia. A gente deve fazer a ceia em memória dele. Amém? Então, o batismo deve acontecer imediatamente após o novo nascimento. Mas aí existem situações, né? Tem igrejas que fazem um curso de batismo, né? Tem igrejas que esperam reunir um número, porque hoje em dia é diferente da realidade daquele tempo, né? Então, às vezes, as igrejas hoje esperam fazer um ajuntamento, um número significativo, e fazem uma cerimônia só, por conta da vida moderna, deslocamentos, distâncias, essas coisas todas, né, queridos? Mas o batismo deve ocorrer, o batismo nas águas deve ocorrer após o novo nascimento, né? Alguns textos que mostram sobre isso, está lá em Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38, né? Diz assim, o caso de Felipe e o eunuco. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Atos 8, versículo 36 e 38. Também em Atos 10, do versículo 47 ao 48, diz assim: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui está falando de Pedro na casa de Cornélio, né? Quando Pedro estava pregando, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, começaram a orar em línguas, falar em línguas. Aí Pedro falou: olha, eles já foram batizados com o Espírito Santo, que impede agora que eles também sejam batizados nas águas? E aí batizaram eles nas águas. Eles foram batizados primeiro no Espírito Santo e depois nas águas, né? E não tem uma ordem, não tem gente que é batizado primeiro no Espírito Santo, depois nas águas, tem gente que é batizado primeiro nas águas, depois no Espírito Santo. Então isso aí não tem uma regra, né, fixa. Tem vários, tanto um caso quanto outro pode acontecer. E o batismo nas águas está disponível para quem crê de todo o coração, né? O texto de Atos 36 e 37 que eu já li, né, sobre Filipe e o eunuco, né? Lícito se crê de todo o coração. Agora vamos entender
o terceiro tipo de batismo, que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, querido, é o revestimento de poder prometido por Jesus antes dele ser assunto aos céus, a fim de nos habilitar a sermos suas testemunhas por onde quer que andemos e nos dá a capacidade para termos uma vida cristã bem-sucedida. Então, o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder para que nós possamos ser testemunhas de Jesus Cristo. Vamos ver primeiro a promessa. A promessa está lá em Atos capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. Diz assim: e comendo com eles, isso já está aqui depois que Jesus ressuscitou, amém, queridos? Ele, naqueles 40 dias que ele ficou ali em Jerusalém com seus discípulos, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados, na verdade, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis, aí no versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e o 8. Aqui Jesus falando da promessa do batismo do Espírito Santo. Agora vamos ver o cumprimento dessa promessa. Está lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Poucos dias depois, diz: ao cumprir-se, o dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Então, o batismo no Espírito Santo tem a evidência inicial e visível do falar em línguas, É o que nós vimos aqui, no versículo 4 de Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O falar em línguas, querido, é um sinal inicial ou uma evidência sobrenatural da morada do Espírito Santo em nós e do batismo no Espírito Santo, do revestimento de poder. É, portanto, o início de tudo. Quanto mais oramos e adoramos a Deus em línguas, mais manifestação de outros dons é concedida. O falar em línguas é, assim, a porta para o restante dos dons espirituais. Lá em Atos também 10, no versículo 44 ao 48, fala sobre o batismo lá daquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio, Diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Eles estavam ouvindo Pedro pregando sobre Jesus, sobre a redenção, na casa de Cornélio, e eles foram batizados no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Vendo Pedro e seus companheiros, que eles foram batizados no Espírito Santo primeiro, falaram que nós não podemos recusar o batismo nas águas para quem já foi batizado no Espírito Santo. Amém? Também lá em Atos 19, do versículo 1 ao 6, Paulo, aqui lá sobre Paulo, Atos 19, do versículo 1 ao 6, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que
Em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, batismo em Cristo aqui, um outro tipo de batismo de arrependimento, era o batismo de João Batista. Aí foram batizados em Jesus Cristo, que é o novo nascimento, né? E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, 1 a 6. Então, queridos, o batismo é uma experiência subsequente à salvação e é dada aos que creem, né? Quem crê em mim, lá em Atos 7, João capítulo 7, versículo 38 e 39, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus ainda não tinha consumado a redenção. E não tinha ainda ressuscitado, né? Morto pelos nossos pecados, nos redimido, ido ao inferno e depois ressuscitou, depois foi assunto ao céu e assentado à direita de Deus Pai. Só depois disso é que o Espírito Santo foi liberado então para vir sobre as pessoas, né? O batismo no Espírito Santo. Então percebemos, né, que somente quando nós nascemos de novo é que nós somos batizados no Espírito Santo. Só depois do novo nascimento. Ninguém, se não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo. Amém, querido? Outro ponto importante a gente entender sobre o batismo no Espírito Santo, que é Jesus quem batiza. Mateus 3:11 diz, Mateus 3, versículo 11 diz assim: eu vos batizo, João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou com o Espírito Santo e com poder, né? E a presença do Espírito Santo dentro do homem, querido, não é o batismo, é um novo nascimento. Então a gente precisa entender essa questão do Espírito morar em nós. Isso acontece quando nós nascemos de novo, quando nós confessamos Jesus, cremos com o coração em Jesus Cristo e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo vem habitar em nós, amém? Isso é a presença do Espírito em nós, o Espírito dentro de nós. E o Espírito sobre nós, né? O revestimento é o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas pensam erroneamente que já são batizadas no Espírito Santo porque o receberam no ato da salvação. Não. No entanto, o que elas receberam foi o batismo em Jesus Cristo, conhecido como novo nascimento. A presença do Espírito Santo dentro, está lá, né? Porém, não é o revestimento de poder que foi manifesto no dia de Pentecostes, né? No dia de Pentecostes foi o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder para que eles fossem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra. Em Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 17, a gente temos que Filipe havia pregado em Samaria e os apóstolos foram até lá impor as mãos sobre os que haviam se convertido para que recebessem o Espírito Santo. Lá em Atos 8,15 diz: os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então é bíblico orar para receber o batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Outro ponto interessante: Jesus só iniciou o seu ministério depois de ter recebido o batismo no Espírito Santo, depois de ter recebido o revestimento de poder. Onde está isso, pastor? Lá em Mateus 3, versículo 16 e 17, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Mateus 3, versículo 16 e 17. E também, queridos, o batismo no Espírito Santo, ele promove a edificação para o crente, a edificação da nossa fé. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Paulo diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja.
Judas, na carta de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 20 diz: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, ou orando em línguas. Amém? Com isso, nós concluímos a aula de hoje falando sobre a fé em Deus e batismos, né? Aprendemos sobre o batismo em Jesus Cristo, que é o novo nascimento, o batismo nas águas, que é a nossa confissão pública da nossa fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento do poder para que possamos ser testemunhas de Jesus Cristo em todos os lugares. Amém? Próxima aula a gente continua com outro assunto, no próximo domingo. Esperamos no horário normal, né? Aqui aos domingos, 10 horas da manhã. Essa aula foi gravada, vai para o nosso canal e convido você a assistir também as aulas anteriores e ficar mais embasado nesse assunto. Amém? Quero orar encerrando. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão aqui assistindo, aqueles que vão assistir. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos esclarece, que nos revela a Tua vontade, que nos ensina a respeito das coisas espirituais, para que possamos viver nessa terra como filhos do Senhor, dignos, né, à altura de filhos de Deus. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoo cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, declarando sobre eles salvação, libertação, cura, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz.